Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes e hoje a gente vai conversar, vai ensinar, vai explicar, a gente vai aprender juntos Sistema BO, Fator RH e Heredograma. Um assunto que adora cair em provas de vestibular e hoje você vai estudar esse assunto comigo, mas é claro, depois da vinheta. Muito bem, galera, sem tantas delongas, seguinte, eu já gravei uma aula aqui para o canal explicando conceitos de genética e primeira lei de Mendel. Então eu quero que você revise rapidamente comigo. A primeira lei de Mendel diz que dois fatores, eles condicionam uma característica. Um fator vem da mãe e um fator vem do pai. E esses fatores se separam durante a formação dos gametas. Hoje nós sabemos que, na verdade, esses fatores são genes. Genes que condicionam características. E os genes, por si só, possuem seus alelos. O alelo dominante e o alelo recessivo. E Mendel, basicamente, a genética mendeliana, basicamente, ela consiste na presença de dois alelos para a manifestação de uma característica. Mas só que na vida real não é bem assim. Não são todas as características que são manifestadas por um par de alelos exclusivos, tipo o alelo dominante, azão, e o recessivo. Outras características, eu vou citar aqui nessa aula apenas uma, tá ligado? Mas tem vários outros exemplos que eu podia citar aqui para vocês, no caso por exemplo, da interação gênica. Mas, para hoje, eu quero explicar o sistema BO. Então, vamos lá. Algumas características, mais de um gene estão envolvidas para poder ela se manifestar. Então, enquanto lá no Mendel dizia que azão era aquilo e azinho era aquilo, agora mais de dois genes podem estar presentes para manifestar uma característica. Isso nós chamamos de polialelia. Então, atenção aqui para o slide. E lembre que na aula aqui você estuda junto comigo. A gente não vai estar aqui preocupado em saber o que é sangue A, B, O. Não, não é assim que funciona. Então, quem já me conhece a minha metodologia, sabe que nós aprendemos juntos. E eu repito em dizer, o aluno ele não aprende porque ele pula a parte teórica. Ele fica naquela de decorar bizu, dica. Não, galera, tem que pegar a parte teórica da coisa. Então, atenção aqui para o slide. O que são alelos múltiplos ou polialelia? Eu vou estar lendo para vocês, depois vocês vão dar um pause nesse vídeo e você vai anotar. Lembra, você está estudando comigo, caramba! Solta aí esse negócio que tu está fazendo e preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Então, olha só, a polialelia ou alelos múltiplos é o nome dado ao fenômeno em que os genes possuem mais de duas formas alélicas, ou seja, não vai possuir só a forma azão-azinho, vão possuir outras formas alélicas. Uma mesma característica pode ser determinada por 3 ou mais alelos, formas alternativas de genes. Então, eu repito, não vai ter nesse exemplo de hoje, que é o sistema BO, não vai ter, por exemplo, só um gene dominante e um recessivo, que em condição homozigota dominante vai expressar o dominante e em uma condição heterozigota vai expressar o fenótipo dominante e o recessivo só vai ser expresso na condição homozigota recessiva. Aqui não. Aqui mais de um alelo vai estar envolvido para poder acontecer a manifestação da característica. Como você pode olhar aqui, eu tenho dois cromossomos homólogos aqui, essa partezinha em amarelo. O que é amarelo, Patrick? Amarelo é o que nós chamamos de locus. E perceba que aqui você vai encontrar nesse locus o alelo A1, A2 ou A3. A mesma coisa no outro cromossomo. E isso tudo eles vão se interagir entre si, na dupla no caso de alelos, para poder manifestar uma característica. Então, por exemplo, enquanto sempre estou me reportando lá para Mendel, deixa eu colocar aqui o pincelzinho. Beleza. Enquanto lá em Mendel era azinho e azão, tipo, azão estava de um lado, azinho estava do outro, ou vice-versa, mas manifesta sempre o dominante quando é em condição heterozigótica. Aqui não. Aqui você percebe que pode formar vários pares. A1 com A1, A1 com A2, A1 com A3.
e vice-versa. Pode formar também A2 com A1, A2 com A2, A2 com A3. Aqui tenho A3 com A1, A3 com A2 e A3 com A3. Só que se você parar para perceber, o tamanho dos As, eles vão mudando. É como se o A maior fosse o dominante de A2 e A3, o A2 fosse dominante de A3 e o A3 não fosse dominante de nenhum, então ele seria o recessivo. Então a característica de A3 para poder se manifestar, só vai se manifestar se aparecer A3, A3. Se aparecer A1, A3, quem vai se manifestar é a característica A1. Então perceba que aqui não vai envolver apenas um alelo específico, como azão ou um azinho. Mais de um alelo vão estar envolvidos para poder manifestar a característica. Um clássico exemplo disso, pessoal, é quando a gente está falando dos coelhos. Então, deixa eu mudar aqui o slide, que eu estou pegando aqui as manhas ainda de dar aulas assim. Ah, tem que sair daqui, né? Então, olha aqui, ó, os coelhos. No caso do coelho, a pelagem do coelho ela é manifestada justamente aí por alelos diferentes que vão manifestar a mesma característica. E eles também têm relações de dominância entre eles. Então, por exemplo, olha só. O alelo Czão é selvagem. Ele domina sobre o alelo... Coloca aqui o pincel. O alelo Czão, ele domina sobre o alelo Czinho CH e domina sobre o alelo Czinho Hzinho. E domina sobre no caso, o albino. Então, seria selvagem, domina chinchila, domina Himalaia e domina albino. Então, se você olhar aqui para a pele do caso, que no caso vai ser o selvagem, o agouti, ele vai ter o par Czão, Czão, ele vai ter o par Czão, CHzinho, ele vai ter o par Czão, CHzinho e o par Czão, Czinho. Esses genótipos, eles vão expressar sempre a mesma característica, selvagem. Já para poder ser chinchila, por exemplo, não vai ter a presença do Czão, porque se tiver o Czão, logo vai ser selvagem. Então vai ser CHzinho, 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 CH, CHzinho, Czinho. Então perceba que para aparecer o fenótipo chinchila, tem que existir essa disposição de alelos. Himalaia, como Himalaia ele é recessivo com relação a chinchila e selvagem, para o Himalaia não pode ter aqui, por exemplo, o gene CH. Se tiver o gene CH, logo vai estar manifestando uma característica chinchila. Se tiver o gene Czão, logo vai estar manifestando uma característica selvagem. Então, para poder ser Himalaia, tem que ser CHzinho, CHzinho, CHzinho e CHzinho, Czinho. E para poder ser albino, tem que expressar, no caso, exclusivamente, Czinho, Czinho, uma vez que ele é recessivo diante de todos. Patrick, esse exemplo de questões ainda cai dia de hoje em vestibular? Cara, eu acho muito difícil, porque o sistema BO, que é um clássico exemplo também de polialelia, ele é mais fácil de cair porque ele compete mais a nós, seres humanos. Mas aqui eu só queria mostrar para vocês a relação que existe entre os genes para poder manifestar uma característica. E perceba que aqui não tem negócio de azão e azinho. Aqui tem diferentes alelos que se relacionam entre si para poder manifestar a característica. Tudo bem? Então, olha só. Com relação ao sistema BO, eu sempre falo que eu adoro puxar para a teoria, porque é através da teoria que faz com que você aprenda. Então, imagine só que... Imagine não, né? Há muito tempo atrás... diversas pessoas morreram justamente por acontecer incompatibilidade sanguínea, transfusão de tecido, de órgãos. Então, esse lance de transfusão, ele é muito complicado porque o nosso corpo ele possui anticorpos. Esses anticorpos, eles são sinalizadores que fazem com que os leucócitos, que são células de defesa, protejam o nosso corpo. Então, tudo que vem de fora, pessoal, pode fazer mal para a gente. Então, o nosso corpo ele produz uma defesa contra aquilo. Isso vale para qualquer coisa, inclusive para sangue, para tecidos e para uma infinidade de coisas que tem em nosso corpo. Não pense que você que está vendo esse vídeo aí agora, você pode simplesmente receber
um coração de qualquer pessoa ou um tecido de qualquer pessoa. Não é assim que funciona. Quando a gente começa a explicar sistema ABO, partindo desse princípio, o aluno ele começa a aprender melhor. Ah, então tem incompatibilidade. E essa incompatibilidade se dá justamente a nível imunológico. Anote aí. A incompatibilidade acontece a nível imunológico. E isso aí pode ser de muita intensidade ou de baixa intensidade, inclusive pode ser fatal, dependendo do caso. Então, olha só, entre 1900 e 1901, um cientista chamado de... Eu sempre tenho dificuldade de dizer esse nome, velho. Landsteiner demonstrou que os seres humanos podem ser reunidos em 4 grupos sanguíneos diferentes, denominados A, B, AB e O. Patrick, A, B, AB e O é o quê? Cara, basicamente é uma classificação do sangue. Anote aí, é uma das classificações do sangue. O sistema ABO é apenas uma das, porque existem várias. E para instigar você, eu coloquei aqui essa entrevista com o Drauzio Varela, entrevistando um doutor em hematologia, e diz algumas coisas bem interessantes. Então, muitas pessoas perguntam, Patrick, de onde é que tu tira tuas referências? Então, estou colocando aqui para tu poder entender comigo. Então, se liga só. Drauzio pergunta, o que diferencia o sangue de uma pessoa da outra? Aí esse Silvano Endel responde, todos os seres humanos são geneticamente diferentes. Essa diferença vale também para o sangue. Só para termos uma ideia, ele é classificado principalmente como pertencente ao grupo A, B, O e RH. Olha isso, mas existem mais de 30 outros grupos sanguíneos, cada um carregando na superfície do glóbulo vermelho, que no caso são as hemácias, uma série de proteínas totalmente diferentes de um indivíduo para o outro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o que chamamos de reações incompatível ou incompatibilidade sanguínea. Numa transfusão, quando recebe os glóbulos vermelhos do doador, o receptor pode já ter desenvolvido anticorpos que reconhecem como estranha a proteína que está sendo administrada naquele momento. Pois isso é muito importante conhecer. Por isso, é muito importante conhecer as diferenças individuais para conhecê-las e respeitá-las. Só assim será possível transfusões ou manusear um paciente dentro do bom e do moderno conhecimento médico. Então, olha só, ele falou acerca de superfície da hemácia. Sim, hemácia, no caso glóbulos vermelhos, ou também chamados de eritrócitos, são células transportadoras de gases, principalmente o oxigênio. Então, nessas células, em sua superfície, vão existir proteínas, que eu vou dizer quais são os nomes delas. Essas proteínas, elas podem gerar, no corpo do indivíduo que está recebendo elas, uma reação de imunidade. O corpo da pessoa que está recebendo pode simplesmente não gostar daquela, ser incompatível para aquelas proteínas daquelas hemácias e produzir anticorpos e destruir essas hemácias. Gente, eu falei tudo, então é basicamente isso que acontece com a incompatibilidade sanguínea. Quando você recebe um sangue que é incompatível com o seu sangue tenta destruir aquelas hemácias. Aí, dependendo da quantidade, do tipo sanguíneo, pode inclusive te matar. Mas vai acontecer uma reação, do que ele chamou aqui de reação de incompatibilidade. Então, as hemácias possuem proteínas específicas. Mas o plasma também tem suas proteínas específicas que também tem relação com o sistema ABO. Ok? Deixa eu passar aqui o slide. E olha só, Drauzio pergunta, outra coisa importante. Você disse que os sistemas mais conhecidos são o ABO e o RH. Portanto, as pessoas têm sangue do tipo A, B, AB e O. E são RH positivo ou negativo. Você também disse que há mais de 30 sistemas como esses. No banco de sangue, além do sistema ABO e RH, são testados outros sistemas? É uma curiosidade que muita gente tem. Olha o que ele responde. Basicamente, testamos o ABO e o RH, mas se tivermos conhecimento de receptor, mas se tivermos conhecimento de que o receptor tem problemas específicos de incompatibilidade, no caso, quem vai receber o sangue, testaremos o sangue também para os outros grupos.
É importante deixar claro, porém, que o sistema BO e RH são responsáveis por mais de 98% dos problemas de incompatibilidade sanguínea. Em certos momentos, porém, temos que nos preocupar com os outros 2% e o sangue deve ser testado para atender às suas especificidades. Gente, disse tudo aqui. Então, essa teoria ela é ideal para você poder entender agora a parte mais prática da coisa. Então, olha só, eu tenho o grupo sanguíneo A, B, AB e O. As proteínas que se encontram nas hemácias, eu chamo elas de aglutinogênios, que também podem ser chamadas de antígenos, né? Porque quem recebe, isso aí vai ser um antígeno. Então, eu tenho os aglutinogênios. Então, tem hemácia que tem o aglutinogênio A, tem hemácia que tem o aglutinogênio B, tem hemácia que tem os dois aglutinogênios e tem hemácia que não tem nenhum. Então, aqui está tudo explicando aqui na imagem. No caso, o tipo sanguíneo O não tem nenhum. O tipo A tem o A, o B tem o B, o AB tem os dois e o O não tem nenhum. A aglutinina fica no plasma, são anticorpos de defesa. Então, quem é do grupo A, no seu plasma vai ter aglutinina anti-B. Quem é do grupo B vai ter aglutinina anti-A. Quem é do grupo AB não vai possuir nenhum tipo de anticorpo, nenhum tipo de aglutinina, nem anti-A e nem anti-B. E quem é do grupo O vai ter aglutinina anti-A e anti-B. Muito simples isso. Beleza? Agora, é claro, as provas de vestibular cobram cruzamentos. Então, para cada um dos tipos sanguíneos, que aqui é um caso de polialelia, vão existir genótipos específicos. Então, por exemplo, o fenótipo A, o seu genótipo vai ser IA-IA ou IA-Izinho. Vai ter aglutinogênio A e aglutinina anti-B. O fenótipo B, ele vai ter genótipo IB-IB ou IB-Izinho. O aglutinogênio vai ser o B e a aglutinina vai ser anti-A. O AB vai ter os dois tipos de aglutinogênios, o A e o B. Vai ter aglutinogênio AB, no caso vai ser IA e B, e não vai ter nenhuma aglutinina. O grupo sanguíneo O é Izinho-Izinho, não vai ter nenhum tipo de aglutinogênio na sua hemácia e vai ter aglutinina anti-A e anti-B. E é com esses genótipos que nós basicamente fazemos os cruzamentos para poder entender a probabilidade de nascimento de uma criança com um determinado grupo sanguíneo, que é isso que os vestibulares eles cobram. Beleza? Então aqui eu tenho uma imagem bem interessante te mostrando essa reação de imunidade que faz com que a gente reconheça o tipo sanguíneo. Então olha só, uma pessoa quando é do tipo sanguíneo A, coloca aqui o pincel. Quando a pessoa é do tipo sanguíneo A, olha só, colocou anti-A em suas hemácias. O anti-A destruiu a hemácia. Se colocou um plasma que tem anti-A e esse anti-A causou essa reação aqui, olha só, destruiu as hemácias, logo se o anti-A está destruindo as hemácias de A, então o sangue ele é tipo A. Agora, quando coloca nesse mesmo tipo sanguíneo o antígeno B, o anti-B, o A ele tem anti-B, então perceba que não aglutinou. A mesma coisa que vale aqui para o B. Eu coloquei o anti-A no tipo sanguíneo B, olha o que aconteceu. Ficou bonitinho. Agora, olha o que aconteceu quando eu coloquei o anti-B. Aglutinou. Quando eu coloquei anti-A no sangue AB, olha como foi que ficou. Aglutinou. Quando eu coloquei o anti-B, olha o que ficou. Aglutinou. Agora, olha aqui no caso do sangue tipo O, que possui os dois tipos de aglutininas. Olha só. Não aglutinou e não aglutinou. Tipo O. Vestibular também adora colocar esse tipo de tabelinha, então o ideal é que você pause aqui, recopie aquela tabelinha que eu coloquei e, se possível, desenhe essa imagem aqui para você também não ficar na dúvida, ok? Com relação ao fator RH, o RH também é um tipo de classificação sanguínea que envolve a presença ou ausência de uma proteína. Então, o fator RH é um sistema de grupos sanguíneos descobertos a partir do sangue do macaco Russell. Ele indica se o sangue é positivo ou negativo. Então, RH positivo, RH negativo. RH positivo vai ter o fenótipo Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. O fator RH negativo vai ter o fenótipo Rzinho, Rzinho. Beleza? Então, aqui está mais com azão, azinho. Esse caso aqui não vai ser um caso de polialelia, combinado? Então, olha só.
Uma pergunta também interessante que Drauzio Varela perguntou a esse hematologista. O que pode acontecer com quem recebe sangue incompatível nos sistemas ABO e RH? Que é o que vocês têm dúvida. O que acontece quando alguém recebe esse tipo de sangue? Então, se liga. Do ponto de vista clínico, o sistema ABO é de longe o mais importante. Por exemplo, essas pessoas do grupo O apresentam naturalmente anticorpos contra os grupos sanguíneos A, B e AB. Se receberem sangue de um desses tipos, destruirão essas hemácias. Então, se ele receber, ele vai destruir essas hemácias. Isso pode gerar uma série de distúrbios que brusca, no caso, queda brusca da pressão arterial, insuficiência renal, coagulação intravascular disseminada, o paciente começa a sangrar e em 5 a 10% dos casos essa reação pode ser fatal. Ou seja, uma transfusão incompatível pode induzir à morte. Felizmente, hoje isso raramente acontece, pois há mais de 100 anos o fenômeno já é conhecido na medicina. Portanto, em se respeitando alguns princípios básicos, a possibilidade de ocorrer é muito pequena. Segundo problema está relacionado com o sistema RH. Ao contrário do sistema ABO, em que um indivíduo, a partir de 6 meses de idade, começa a produzir naturalmente anticorpos, no sistema RH essa produção não é natural. Olha só, então você não produz de forma natural essas proteínas. Para que tenha início, por exemplo, é necessário que o indivíduo RH negativo tenha tido contato com o sangue RH positivo. É o que acontece, como por exemplo, na eritroblastose fetal. Uma mãe que é sangue RH negativo tem uma primeira gestação em que a criança é RH positiva. Isso faz com que a mãe produza anticorpos que provavelmente poderiam destruir o sangue daquela criança. Mas isso não acontece na primeira gestação. Então, essas mulheres que ficam grávidas, elas passam também aí por um acompanhamento médico, também sanguíneo, para poder tomar alguns tipos de substâncias que façam com que esse tipo de reação não aconteça. Beleza? Então, entendido o que é o sistema ABO e o fator RH, fica muito fácil agora de entender diversas questões que envolvem esse assunto. Com relação a heredograma, pessoal, é muito simples. O heredograma são representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Em outras palavras, são usados, olha só, deixa eu colocar aqui o ponteiro, são usados diagramas para representar as reações de parentesco. Então é muito fácil, quadradinho é homem, a bolinha é mulher. O quadradinho pintado é um homem afetado, uma bolinha pintada é uma mulher afetada. Então aqui está dizendo aqui nessa imagem, mas eu quero que vocês destaquem esse daqui, que é o que mais cobra no vestibular, esse daqui com relação ao que é normal, e esse daqui, ó, consanguinidade, que é quando acontece o casamento entre primos. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso, sistema ABO, fator RH e heredograma. Em breve eu vou estar postando aqui no canal algumas questões para a gente poder resolver com vocês e de repente aquela dúvida que você ficou, você acabar esclarecendo ela. Likes, comentários e compartilhamentos são fundamentais para o crescimento do canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!